Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e a gente volta aqui à Uroproctor, Clínica Urológica em São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica, para falar sobre a saúde do homem. Ao meu lado, o Dr. Péricles Awad, que vai falar hoje sobre os tratamentos atuais para a disfunção erétil. Dr. Péricles, primeiro, muito obrigado por conceder mais essa entrevista. Obrigado a você, Alessi, pelo convite. É um prazer falar sobre saúde do homem aqui. Ótimo. A gente já fez alguns blocos, já falou sobre isso, mas tem tratamentos atuais ou atualizados. Vamos abordar a respeito disso, o que a Uroproctor, o que o senhor no seu trabalho pode oferecer para o homem que tem problema da disfunção erétil. É verdade. Hoje em dia nós temos uma infinidade de tratamentos para a disfunção erétil, que vai desde os remédios por via oral, como os inibidores de fosfodiesterase, dos quais o Viagra é o principal representante. O azulzinho, né? Como ficou conhecido. Vulgo azulzinho, ele mesmo. Até injeções intracavernosas, que são injeções que o próprio paciente consegue aplicar cerca de meia hora, uma hora antes de uma relação sexual. E tratamentos mais recentes e muito auspiciosos, como a terapia com micro-ondas de choque e as próteses e as já consagradas próteses penianas. São diferentes níveis para diferentes níveis de disfunções, né? A gente tem uma progressividade, se o homem, às vezes até por vergonha, por um tabu, não procura o médico, ela começa com um problema que pode ser solucionado com um simples comprimido e que, se não for tratada, evolui até chegar à necessidade do implante da prótese? Sim, a gente tem que tratar a disfunção erétil como uma doença, enxergar isso como uma doença sistêmica. E como qualquer doença sistêmica, se não tratada, ela vai progredindo e prejudicando não só a função erétil, mas os diversos órgãos. A gente sabe, por exemplo, que um paciente com disfunção erétil, ele tem uma chance até 40% maior do que um homem que não tem a disfunção de vir a ter, por exemplo, um evento cardiovascular no futuro, um ataque cardíaco. Então, isso pensando não só na função sexual do homem, mas na sua saúde de modo global, ela tem que ser investigada e tratada desde o princípio. Que, como você ressaltou, sim, é muito mais fácil a gente tratar a disfunção erétil numa fase inicial do que numa fase mais tardia. Agora, a gente ouve comentários, lê na imprensa, que mais da metade dos homens tem problema de disfunção erétil. Seja um problema menor ou problema maior. Esse dado é verdadeiro? Esse dado é verdadeiro, sim. A gente tem uma prevalência muito grande de disfunção erétil. Para você ter uma ideia, a partir dos 20 anos, existe uma prevalência estimada de 20%. 20 anos? A partir dos 20 anos de idade. Globalmente, a gente situa essa prevalência em 20%. E ela vai aumentando de acordo com a faixa etária. Por exemplo, entre 30 e 40 anos, essa disfunção erétil chega a atingir 15% dos homens. E a partir dos 60, chega a atingir 60%. Então, uma doença bem prevalente. Agora, o que leva a isso? São hábitos alimentares, hábitos de vida pouco saudáveis? Dá para a gente falar isso até como forma de encaminhar a prevenção aí? Claro, isso é fundamental. A questão de mudança de hábitos de vida é fundamental e é o primeiro passo no tratamento da disfunção erétil. Várias questões, fatores modificáveis estão implicados nisso, como a obesidade, o sedentarismo, algumas doenças adquiridas como diabetes tipo 2, a hipertensão. Todos esses fatores em conjunto, eles vão levar o homem a vir apresentar disfunção erétil. O senhor falou dos comprimidos, né? O mais popular é o Viagra, mas existem medicamentos até diferentes. Tem aqueles que são diários, tem aqueles que o paciente só toma uma hora antes da relação sexual. Eles têm uma diferença de funcionabilidade?
Tem. Isso aí a gente procura aplicar o melhor tratamento. A gente discute com o paciente, muitas vezes com a parceira em conjunto, isso é fundamental, visando uma melhor aderência ao tratamento. Como você falou, existem os inibidores de fosfodiesterase que a gente usa 1 hora antes da relação sexual. Mais uma vez eu cito, por exemplo, o Viagra, é um representante dessa classe. E existem sim os inibidores diários, que são drogas de menor dosagem, que são prescritas para uso diário. Geralmente o paciente faz um uso prolongado, e a grande vantagem dessa classe de medicamento é que ele não fica sem aquele compromisso. Muitas vezes o paciente quer ter uma relação sexual e, estou sem o comprimido no bolso. Não, com esse não, ele vai tomar todo dia no horário que ele mesmo estabelece, e a gente tem tido muito bons resultados com isso. Certo. Agora o senhor falou desse tratamento com ondas aí de choque, eu vi que a Uroproctor já está equipada com equipamento. Fala um pouquinho como é feito esse tratamento e o resultado dele. Então, o tratamento com ondas de choque, ele começou, é curioso que ele começou na urologia com tratamento para pedras renais e com muito bons resultados. Então, acho que a partir daí foi um pulo, a gente pensou, por que não expandir para outras áreas? A ortopedia já vem usando há muito tempo e com excelentes resultados. E agora, mais recentemente, eu digo, na urologia para tratamento de disfunção erétil, isso deve ter começado aproximadamente em 2010, por aí, a gente vem usando para o tratamento da disfunção erétil. E o que consiste isso? Ele é um aparelho que a gente faz algumas sessões. Inicialmente, a gente tem um protocolo de 6 sessões espaçadas, e ele vai promover uma melhor vascularização e regeneração nervosa do pênis, melhorando a disfunção erétil. Os trabalhos que começam, como eu falei, em 2010, vem mostrando resultados bem auspiciosos. E, por fim, a gente chega à questão da prótese peniana. Parece um fantasma aí para muitos homens, mas ela é colocada com uma cirurgia tranquila, tem resultados satisfatórios. Existem vários tipos até de próteses, né? Existem, Joaquim, hoje em dia, basicamente 2 tipos, que são as semi-rígidas, são 2, falando a grosso modo, 2 tubos de silicone que a gente insere dentro do pênis, e a grande desvantagem é que ela vai promover uma rigidez constante. Então, isso muitas vezes pode ser constrangedor para o homem, colocar uma roupa mais apertada ou uma sunga, porque o pênis realmente fica ereto o tempo inteiro, mas com excelente resultado, um resultado funcional fantástico. E, mais modernamente, mais de 20 anos já, a gente tem as próteses infláveis, as próteses de 3 componentes, no qual o homem tem um mecanismo, um pump regulador, e ele só vai deixar o pênis em ereção, apertando aquele pump na hora que ele quiser, e da mesma forma desinflar o pump na hora que ele quiser. Também tem excelentes resultados. Legal. Doutor Périx, o tempo de televisão é implacável. Esse bloco fica por aqui, mas a gente vai voltar para conversar mais, porque, como o senhor mesmo disse no começo dessa entrevista, não é só a questão sexual que está envolvida nesse tratamento do homem, é toda a saúde dele. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado a você, até a próxima. Dr. Périx Awad, aqui da Uroproctor, em São Caetano do Sul, no Parque Cerâmica, conversou com você.